Vamos fazer uma oração. Curva aí a sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido, em nome do teu maravilhoso Filho, o Senhor Jesus, nós pedimos do Senhor uma direção. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dirija esta palavra ao nosso coração, para que nós possamos, meu Deus, ouvir e entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Dirija o nosso coração, a nossa mente. Abra, meu Pai, o nosso entendimento. E repreenda todas as forças do inferno, todos os espíritos malignos, espíritos de enfermidade, espírito de angústia, depressão, de medo, de tormento, de perturbação, de dívida. Amarra, Jesus, todos eles. Que eles não venham ter atuação na vida do teu povo, daqueles que crê e confia em tua palavra. Não permita, meu Pai, que ele venha agir em familiares, a ponto de atingir a nós, que todas as ciladas, laços, forças do inferno seja amarrada, para que assim o nome do Senhor ele venha a ser glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Queridos, vamos então à palavra de hoje. Está no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 1. Lucas 1, 5. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versos 5. Preste atenção nessa explicação que eu quero falar com você. Olha só. O que muitas vezes acontece em nossas vidas? Nós que temos crido na palavra de Deus, confiado, e muitas vezes nós desagradamos a Deus porque achamos que um pedido, uma bênção que estamos buscando, Deus está demorando em nos entregar essa bênção. Tem de nós que até deixou de sonhar com um pedido que vinha constantemente fazendo a Deus, e você até deixou de sonhar com esse pedido, já nem pede mais. E Deus, ele não se agrada desse procedimento, porque isso é dúvida. E nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar da providência da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ele chegou a dizer que passa os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passaria sem que se cumprisse. Então, quando nós duvidamos,
ou de um milagre, de uma cura, de uma transformação, de um cumprimento de uma palavra, nós estamos sendo incrédulos. Incrédulos. E essa incredulidade, ela desagrada a Deus. E Deus se ira com isso. E muitas vezes, ele chega a nos fazer ficar mudo. Mudo. Tem pessoas que não têm testemunho para dar. Ela está com Deus, ela está com Jesus, mas ela está muda. Ela vai à igreja, faz tudo o que é orientado, mas ela não fala mais, não tem testemunho para dar, ela emudeceu. Isso aconteceu também com esse homem que nós vamos ler a história dele hoje. Vamos, então, à leitura da Bíblia. Está no capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, no verso 5 em diante. Diz assim: predição dos nascimentos de João Batista e de Jesus Cristo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E era ambos, tanto Isabel como Zacarias, justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo os costumes sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Então, veja só. Vamos entender isso aqui. Quando o sacerdote entrava, só ele podia entrar na presença de Deus. O povo ficava do lado de fora, trazia para eles os pedidos e ele apresentava a Deus. E trazia também de Deus, a palavra para aqueles que estavam do lado de fora. Quando o sacerdote, queridos, ia entrar no Santo do Santo para oferecer incenso, eles tinham que usar umas vestes talhares até os pés, bem larga, com mangas também bem largas, e nas mangas tinha sinos, como também tinha romã nas vestes dele. Era uma romã, um fruto, né? E um sino, um fruto, um sino, um fruto, um sino. Que o fruto representava os frutos de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, e o sino representava a divulgação da palavra. Quando eles entravam, eles tinham que entrar com a corda amarrada na cintura, e esses sinos faziam barulho dentro do santuário, para que quem estava do lado de fora soubesse que ele estava vivo lá dentro. Porque se entrasse em pecado com alguma coisa escondida, eles eram fulminados dentro do Santo do Santo. Então, eles tinham que entrar com essas vestes para as pessoas ouvir o barulho dos sinos e com a corda, porque se morresse, ninguém poderia entrar para tirar também. Teria que ser puxado para fora. E ele entrou nesse santuário no dia dele, caiu a sorte para ele, ele entrou
nesse dia, se preparou e entrou. Agora vamos ao versículo 6, não é isso que eu estou lendo? Não. Versículo 9. Lemos o 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando a hora do incenso. Um anjo, aí diz aqui, um anjo lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Lá dentro, onde ele estava, apareceu um anjo. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho e se chamará, e o seu nome será João. Você vê que qual era o pedido dele? O pedido do povo era muitos. Porque naquela época, pessoal, a mulher que não tinha filho, ela não servia para nada. O homem a família que não tinha filhos, homens, era uma família fraca, porque não tinha mão de obra para trabalhar. Quem trabalhava eram os filhos, que traziam sustento para a família. E ele não tinha filho. Então, a petição daquele homem durante todos os anos de ministério, todos os anos que ele era fiel a Deus, era um só. Ele queria filho, ele queria um filho. Porque senão ele seria uma pessoa que não teria valor algum. Aí ele disse, e terá, olha o que o anjo falou para ele. Versículo 14, nós estamos lendo Lucas 1, versos 14. Você que chegou agora. E terá prazer e muita alegria no seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele o espírito de poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Olha só o que o anjo falou para ele. Tudo isso aqui o anjo disse de João Batista. João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus. Aí no verso 17, diz assim, verso 18. Estamos lendo agora Lucas 1, 18. Então disse Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada de idade. Você se lembra de alguém que viveu isso também? Um profeta, um homem de Deus que viveu essa mesma situação aqui, que disse quase essas mesmas palavras a Deus? Abraão falou quase a mesma coisa. O anjo, então, respondeu para ele. E respondeu, o anjo disse. Disse, sou Gabriel.
que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e dar-te esta alegres novas. O anjo ficou bravo com ele. O anjo só faltou falar: você acha que eu sou moleque, que eu sou homem, que volta atrás o que diz? O anjo disse: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. E eu vim trazer essa boa e alegres novas para você. E você não acredita em mim? Você acha que eu estou brincando? E no versículo 20, o anjo disse para ele: você vai saber então. Olha o que o anjo falou. E eis que ficará mudo, porque não creu, ele ficou mudo. E disse-lhes: ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam. E assim hoje, nós temos muitas pessoas na igreja também muda. Ela não tem mais testemunho para dar, porque ela não crê. Ela está na igreja porque ela tem temor, porque ela teme a salvação, teme para o inferno, ela quer ser salva, mas ela não crê nesse milagre, porque ela acha que já passou o tempo, que já passou da hora. Deus sabe, querido. Para Deus não tem tempo. Para Deus não tem hora. Não existe hora para Deus. Ele faz quando Ele quer. Qual o nosso papel? Crer. Crer que vai acontecer. Não foi hoje, vai ser amanhã. Chega amanhã, não aconteceu, vai ser depois da manhã. Chega no fim do mês de abril, não aconteceu em abril, vai acontecer em maio. Maio vai acontecer. Passou o mês de maio todo, não aconteceu, então vai acontecer em junho. Nós vivemos de fé em fé. De fé em fé. De fé em fé é o quê? Fé é certeza de coisas que se espera. Fé, certeza de coisas que se espera é a fé. Se não aconteceu agora, vamos esperar que vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. Mas a palavra de Deus, ela não pode passar. Ele falou que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele, ela não passa sem se cumprir. Então, o nosso papel é crer. Crer somente. Tem muitos Zacarias no nosso meio. A pessoa é de Deus, a pessoa é fiel a Deus, mas ela está muda. Ela está muda. Esse milagre, essa bênção, essa oração que ele tanto faz, que tanto pede, que tanto necessita, não consegue acreditar, duvida. Fica até arrumando jeito, maneira, como que Deus vai fazer, fica querendo saber como que Deus vai fazer. Isso aí é problema dele, não é nosso. Nosso problema é crer e continuar crendo. Não foi hoje, é amanhã. Mas Deus vai fazer. Olha só. Ficará mudo até que isso aconteça. Porque não creste nas minhas palavras. Que a seu tempo hão de cumprir. As palavras de Deus, a seu tempo, vai cumprir. Não temas. Continue crendo. Ninguém que não é da fé vai animar você. As pessoas que não são da fé vão fazer tudo para desanimar você. Chamar você para falar que você é bobo, que você não sai da igreja, que você é isso, que você é aquilo. Talvez você não tenha alcançado essa bênção física,
material, mas a espiritual você tem. Essa que é para que os outros vejam, no momento certo, Deus vai te honrar. Versículo 21. E o povo esperava do lado de fora. E Zacarias maravilhavam-se de tanto que ele demorava lá dentro. Geralmente, os sacerdotes faziam o que tinha que fazer e saía logo. Zacarias ficou. E saindo ele, todo mundo esperando ele falar o que Deus tinha dito a ele. Saindo ele não podia falar. E entenderam que ele tinha tido uma visão no templo. E falava por aceno. E ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor no dia em que atentou para mim, para destruir a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel visitá-lo por Deus a uma cidade chamada Nazaré. 5 meses depois, o mesmo anjo foi dar a mesma notícia para Maria, que ela ia dar à luz ao Filho de Deus. Então, isso aqui que eu queria passar para vocês hoje Lucas, capítulo 1, do verso 5 em diante. A dúvida, pessoal, por causa da nossa pressa, impede nós de tomarmos posse da bênção de Deus. E acabamos por duvidar. Acabamos por deixar a dúvida, querer saber como que Deus vai fazer, como que vai ser. Não importa, querido. Para Deus não tem nada demasiadamente difícil. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Não fez, ou porque você duvidou, está duvidando, ou porque ainda não é a hora. Porque na hora Ele vai fazer. Tão certo como Ele vive. Zacarias duvidou, e se ele falasse para alguém, ele ia falar com dúvida. Deus não permitiu que ele falasse, ele ficou mudo. Até a criança nascer. Porque o sonho de Zacarias era um homem envergonhado, ele era um homem de Deus, mas ele era um homem envergonhado. Porque ele era fracassado na família. Ele não tinha filhos. E ele fala ali que Deus tirou a vergonha dele entre os homens. E é isso que Deus quer fazer conosco. Nós temos que fazer o quê? Só crer. Não deixe a dúvida entrar. Cuidado com as palavras que você ouve de pessoas que não têm a direção de Deus, que não têm a luz de Deus. Pessoas que vivem nas trevas, muitas vezes nos cercam. São parentes, são amigos, são colegas de trabalho. Eles vivem nas trevas. E eles invejam você porque você tem luz, você o incomoda. E ele faz de tudo para tirar essa luz de você. Cuidado. Vigia o que você ouve. Creia só nisso aqui, ó. Ó. Só nisso aqui. Palavra de Deus. O resto é consequência. Se você crê, o mais ele fará. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou fazer uma oração agora para desconectar os membros. Eu vou ficar só com
pessoal da coordenação para a gente organizar o evento de domingo. Domingo nós vamos ter um evento, pessoal, na Casa de Repouso. Nós vamos... Cada região vai para uma casa de repouso com 20 ou 30 Caleb, que é o máximo que pode levar, para a gente fazer um trabalho com eles. Vamos fazer esmaltação, corte de cabelo, levar uma palavra, vamos levar uma palavra para eles, uma oração. Se você tiver o coral aí na sua região, leve o coral, fazer um cântico, tá? Passar lá umas 2 horas, 1h30 com eles, levando alegria, porque muitos, há muito tempo que não vê a família, porque foi jogado lá naquele depósito de ser humano. Mas vamos fazer uma oração, e aí você pode desconectar, tá certo? Curva aí a sua cabeça, por favor. Feche aí os seus olhos. Eleva o seu pensamento em Deus, gente. Ele está entre nós. E Ele é maravilhoso. Ele é Deus único. Ele é soberano. Meu Pai querido, não deixe que a dúvida domine a nossa mente, Senhor. Muitas vezes, Jesus, é difícil crer e continuar crendo quando tudo está dando ao contrário. É difícil crer que esse ente querido nosso, é difícil crer que ele vai se libertar desse vício, se agora ele está entregue ao vício. Parece que quando nós começamos a interceder por ele, ele piorou muito. Ou então essa enfermidade, toda vez que vai ao médico, ele desengana e coloca-se mais remédio. Parece que o Senhor não está vendo, meu Pai. O Senhor sabe de todas essas coisas. Essa família que está sendo destruída, esse Caleb que está perdendo a vontade de viver, a vontade de continuar lutando, porque se entregou à idade. Meu Deus, faz um milagre. Meu Pai querido, se essa pessoa não crê, eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua providência. Manifesta na vida dela, Jesus. Manifesta na casa dela, nos caminhos dela. Ela está cercada por fracassos, cercada por derrotas, cercada, meu Pai, por problemas que ela não vê uma saída. É como se ela está agora no fundo de um poço. Só tem um lugar para olhar, para cima. E ela olha para cima agora e diz, Senhor, me socorre. Ajuda, Jesus. O Senhor mesmo diz que aquele que desce à sepultura não pode te glorificar, mas aquele que sai dela, sim. Então, tira esta pessoa, meu Pai. Abra esse sepulcro qual ela está e ressuscita ela. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que participaram dessa vídeo e que participaram desta oração, porque o Senhor me constituiu para abençoar, o Senhor me deu ordem. Então eu abençoo, meu Pai, em teu nome, porque o teu nome é poderoso. Sejam abençoados em nome de Jesus. Digam graças a Deus.